Você está ouvindo SenseCast. Fala, meu povo! SenseCast 2020, estamos de volta. Demoramos um pouco, esse mês tem sido um mês um pouco corrido aqui para mim e para minha esposa, mas finalmente o SenseCast está de volta. Uma alegria muito grande estar aqui retornando para compartilhar um pouco mais da palavra do Senhor juntamente aqui com vocês. Como colocamos no nosso Instagram, a gente fez uma enquete lá no início do ano perguntando qual seria o programa de retorno de 2020. Aí demos ali as opções para vocês, né? O Café com Bíblia, o Wesleyanismos e o Papo de Estante, e o Café com Bíblia ganhou disparado. Então estamos de volta aí, primeiro podcast do ano, Café com Bíblia. Já estou com o meu café servido como de costume e a minha Bíblia aberta aqui no livro de Atos, capítulo 17. Nós vamos ler os versículos 10, 11 e 12. O tema dessa reflexão que eu quero compartilhar com vocês é 3 traços de uma igreja nobre. E antes de fazer a leitura aqui dessa palavra, eu gostaria de começar perguntando aqui para você: o que é ser nobre de acordo com as Escrituras? O que faz de uma igreja nobre? É o tamanho do seu prédio? É a quantidade de membros que ela tem? É a quantidade de reuniões que elas fazem? O que faz de uma igreja nobre? Nós vamos ver isso aqui na palavra. Vamos lá então, Atos 17, versículos 10 até o 12, que diz assim: Logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição social e muitos homens. Quais são então os 3 traços que tornam uma igreja nobre, de acordo com esse texto que lemos? Essas 3 características, os 3 traços, nós vamos extrair aqui do versículo 11 do capítulo 17 de Atos. O primeiro deles, nós vemos aqui, é o seguinte: eram mais nobres que os de Tessalônica. O adjetivo nobre que aparece aqui neste versículo significa uma disposição de aprender e avaliar algo com objetividade, ou seja, disposição de aprender, ter a mente aberta. Isso revela muito sobre o perfil dos fiéis de Bereia. Era um povo interessado naquilo que realmente importa. O teólogo Craig Keener relata que o judaísmo considerava nobres aqueles que verificavam todos os aspectos para ver se estavam totalmente de acordo com as Escrituras, e também os que ouviam diligentemente os mestres. Os filósofos gregos, da mesma maneira, louvavam os indivíduos que ouviam com atenção, ou seja, não há nobreza sem valorização da palavra de Deus. A segunda coisa que nós vemos também no versículo 11 é que eles receberam a palavra com toda avidez. Avidez significa interesse em participar de certa atividade ou acontecimento. Interesse, desejo, boa vontade. Os crentes de Bereia se mostravam muito interessados nos ensinamentos que o apóstolo Paulo apresentava para eles. Mesmo estando ainda na fase de ouvir o que Paulo tinha a dizer, os bereanos se mostravam interessados. Aprendemos com os bereanos a termos interesse por tudo aquilo que é relacionado a Deus. Devemos nos ocupar com essas coisas. Nossa vida precisa estar baseada nisso. Afinal de contas, é por ele que vivemos. E é ele que mais interessa para nós. Essa avidez dos bereanos mostra o quanto Deus era importante para eles. Terceiro, eles examinavam as Escrituras todos os dias.
O Salmo 1 é muito claro em dizer que aquele que é bem-aventurado tem prazer nas Escrituras, ele se deleita nelas. Amamos as Escrituras porque elas nos revelam não um conjunto de conceitos, de filosofias ou algo abstrato. Elas nos revelam uma pessoa, a pessoa de Cristo Jesus. Os bereanos tinham esse prazer nas Escrituras. Eles examinavam nelas para descobrir se aquilo que estava sendo ensinado para eles era de fato uma verdade. Ou seja, examinar significa tentar descobrir a verdade de algo através de cuidadoso estudo, avaliação e juízo. A nobreza, a avidez e o exame dos bereanos nos mostram como a igreja deve ser zelosa no trato com as Escrituras. E aí, algo que Deus colocou no meu coração para esse trabalho do SenseCast, o propósito desse projeto, é o de valorizar a leitura e a reflexão das Escrituras. Vivemos um tempo aí que muitas coisas são ditas, são ensinadas. E isso exige de nós um conhecimento das Escrituras para não sermos enganados e levados aí de um lado para o outro por todo vento de doutrina, como é dito lá em Efésios capítulo 4, versículo 14. Inclusive, recentemente, gravamos um episódio aqui no SenseCast para falar sobre versões de Bíblias que você pode utilizar para facilitar o seu conhecimento da palavra. Temos hoje uma grande quantidade de ferramentas que facilitam o nosso crescimento. Temos aplicativos de celular, temos livros, Bíblias de estudo, cursos nas igrejas, escolas de Bíblia. Precisamos buscar crescer. Precisamos estar interessados para conhecermos mais as Escrituras, para termos essa nobreza que nós aprendemos aqui com os crentes de Bereia. Ou seja, uma igreja ela é nobre, ela é medida na sua nobreza, de acordo com essa palavra, pelo interesse e pelo valor que ela dá à palavra do Senhor, por Cristo Jesus. Uma igreja que se interessa por Jesus é uma igreja que cresce no conhecimento de quem Ele é. E quando nós crescemos no conhecimento de quem Ele é, nós crescemos também na busca de viver a vida que Ele tem para nós. A vida de Cristo é gerada em nossa vida. Nós não vivemos mais para nós mesmos, mas Cristo vive em nós e opera em nós obras de santidade, opera em nós serviço. Nós passamos a viver em prol de servir os outros. Ontem mesmo eu estava meditando aqui naquele texto de João, em que Jesus lava os pés dos discípulos e ele ensina dizendo: olha, isso que vocês me viram fazer, vão e façam também. Ou seja, uma igreja nobre é uma igreja que conhece Cristo. E quando conhecemos a Cristo, nós reproduzimos a vida de Cristo nessa terra. Portanto, aí resumindo aquilo que nós vimos nessa palavra de hoje, não há nobreza sem valorização da palavra de Deus. É impossível. E também não há valorização da palavra de Deus sem avidez, ou seja, sem interesse pelo Senhor. E não se alcança maturidade, crescimento, sem examinar os ensinamentos das Sagradas Escrituras. Que em 2020 seja um ano de crescimento na palavra em sua vida. Se você tem dificuldade para ler a Bíblia que você possui, procure uma versão com uma linguagem mais simples. Peça ajuda para o seu pastor, peça ajuda para o seu professor de escola dominical, para o seu líder. Se matricule na escola dominical de sua igreja. Que esse exemplo dos bereanos nos inspire a avançar. E aí também vai uma outra dica aí para você. Um cafezinho acompanha bem o momento de leitura da palavra, hein? Aprendendo aí com o café com Bíblia, passa aí um cafezinho, passa aí eu não sei o que você gosta de beber, você gosta de beber um chá, você gosta de beber uma água, não sei, mas vai uma dica aí para você, como nós falamos naquele episódio sobre o que é meditar nas Escrituras, que você pode encontrar aqui no SenseCast, é o primeiro episódio do Papo Distante. Prepare um momento para você poder ler a palavra, prepare um lugar onde você possa sentar, se dedicar à leitura, sem que nada roube a sua atenção. Se dedique, que esse ano seja um ano especial na sua vida, de crescimento, um ano que você venha aprender mais de Deus. E lembre-se sempre, como nós falamos aqui, aprender as Escrituras reflete a aprender a respeito de uma pessoa, Cristo Jesus. Quando nós aprendemos sobre Ele, nós vemos como viver.
não é um conjunto de conceitos, não é algo abstrato, algo que eu tenho que decorar. Não, quando eu leio a palavra, quando eu medito na palavra, eu encontro nela a maneira certa, o propósito correto de viver, o propósito que Deus nos criou. Que Deus continue abençoando a sua vida ainda mais nesse ano de 2020. Que possamos ser uma igreja nobre, como vimos aqui nesses 3 traços. Uma igreja disposta a aprender, que tenha a mente aberta para a palavra do Senhor. Uma igreja que tenha a avidez, o interesse pelas coisas de Deus. Quando você ouvir falar a respeito do Senhor, tenha interesse em ouvir. E também uma igreja que examina as Escrituras todos os dias, para que aquilo que for engano venha a ser descartado na nossa vida e que a gente venha abraçar apenas aquilo que vai de acordo, vai de encontro com a doutrina que nós encontramos na palavra do Senhor expressa para nós. Um feliz 2020 para você. Esse foi o Café com Bíblia, o primeiro desse ano, que venham muitos outros. E que você possa também enviar aí ideias, sugestões de temas que você queira ouvir aqui no SenseCast, que o SenseCast possa continuar sendo um espaço de edificação aqui para todos nós.